Se antes o divã era uma poltrona acolchoada, hoje o espaço para discutir questões existenciais pode ser outro. Digamos que cabe na palma da mão ou que está à distância de um clique. De acordo com uma pesquisa feita pela empresa Talk Inc., divulgada em setembro do ano passado, 10% dos brasileiros utilizam chatbots como o ChatGPT para fazer terapia. Ou seja, os usuários buscam na inteligência uma forma de desabafar, de ter algum conselho ou de relatar alguma experiência. Só que esse mesmo estudo aponta o risco dessa prática, que substitui a ajuda especializada pela falsa ideia de conforto e acolhimento que essas ferramentas trazem. Para esta psicóloga, questões como vergonha, medo e dificuldades financeiras podem ser barreiras na hora de buscar ajuda profissional. A questão de não ter que se expor ali para uma outra pessoa, talvez o receio de receber algum tipo de julgamento, não se sentir tão acolhido, né? Eu acho que essa pode ser uma das principais motivações. Em relação a termos profissionais, a gente tem muito essa visão de que financeiramente pode ser um processo custoso, né, para muitas pessoas, e o acesso às vezes ali para um serviço público ele não é tão facilitado, né? Apesar de que a gente tem muitas alternativas em relação a isso. Apesar de a inteligência artificial ter ganhado repercussão nos últimos anos, o debate sobre os perigos dessa ferramenta não é de agora. Desde o começo da computação, as pessoas tentam fazer com que máquinas conversem com seres humanos de tal modo que elas mimetizem o comportamento humano. Essa, inclusive, é uma das medidas para a gente considerar uma máquina inteligente. Tem o cientista inglês Alan Turing propôs, no final da Segunda Guerra Mundial, um teste chamado teste de Turing, que ele dizia que se um ser humano conversasse com uma máquina e com outro ser humano e não conseguisse distinguir um do outro, então aquela máquina era uma máquina inteligente. Então ele definia a inteligência baseado no processamento da linguagem. Se não me engano, no final da década de 50, começo da década de 60, que ele simplesmente mandava uma mensagem para ele e ele transformava a sua afirmação numa pergunta de volta. Tipo, você dizia assim, eu tenho problemas de relacionamentos com meu pai. E aí ele respondia assim, por que você acha que você tem problema de relacionamento com seu pai? Depois de um tempo, suspender esse sistema, porque eles perceberam que as pessoas se relacionavam naquele chatbot, considerando que havia realmente um psicoterapeuta do outro lado. E isso poderia causar danos. Depois tiveram algumas outras pesquisas nessa linha, e isso foi suspenso, mas assim, não é um fenômeno recente. O especialista explica que esses sistemas são alimentados com informações específicas. Perguntas e respostas feitas pelos desenvolvedores fazem com que a máquina identifique padrões de comunicação. Eu costumo comparar esses chatbots com aquele amigo fanfarrão. Todos nós temos um, né? Aquele amigo que fala sobre tudo, mesmo não entendendo de nada, mas que é muito bom de papo, que tem uma fluência verbal, fala muito, fala bem, né, tem um vocabulário amplo. É mais ou menos isso que essas máquinas são. Elas não têm assim, aquele conhecimento, aquilo ali não é fruto de uma análise ou de uma resposta científica, é simplesmente um casamento de padrões, mas que gera uma resposta com uma fluência tal e faz com que haja uma conversa, né, fluente, que mimetiza a conversa com o ser humano. Isso cativa, né? Isso gera um engajamento desse interlocutor nessa conversa, e que, se a pessoa está precisando ser ouvida ou ouvir algumas coisas, acaba que ele próprio direciona, sem perceber, a máquina para dar as respostas que ele espera ou que ele não espera, né? Mas é preciso tomar cuidado. Estudiosos alertam que esse comportamento pode levar a um ciclo vicioso de autoengano e de distorção das relações sociais. Quando a gente fala de um processo terapêutico, para além dessa formação acadêmica científica, a gente tem também a nossa própria experiência, a gente tem a nossa intuição, a gente tem uma série de outras habilidades, né, que uma inteligência artificial não tem. Então, além dela ter esse risco de oferecer ali direcionamentos e respostas que podem ser genéricas e inadequadas para o contexto daquela pessoa,
Tem também essa questão de ela acabar aprendendo a entregar aquilo que a pessoa quer, né? E no processo terapêutico, aquilo que a gente quer não necessariamente é aquilo que a gente precisa para o nosso processo de desenvolvimento. E a frustração, ela é também um recurso que a gente tem, né? A frustração habilidosa como um processo de colocar esse cliente ali em contato com esses sentimentos, em contato com a responsabilidade que ele tem sobre ele mesmo, porque a gente também está, no processo terapêutico, objetivando desenvolver a autonomia desse sujeito. Apesar de serem diferentes as áreas de atuação desses profissionais, ambos apontam que, embora a tecnologia quebre barreiras, é preciso impor limites e observar com cautela o avanço desses instrumentos de comunicação. As universidades, os governos, os pesquisadores envolvidos, eles estão todos numa discussão, né, sobre como regular isso para evitar os excessos e tentar evitar o mau uso e amplificar o bom uso dessas tecnologias, porque elas têm muitas coisas boas para nos prover. O que me chama muita atenção, porque um dos pré-requisitos básicos para a gente estabelecer um vínculo terapêutico é a presença, né? Então, sem uma presença humana, sem uma consciência que é dotada de intencionalidade, como é que a gente vai, de fato, desenvolver um vínculo ali que seja autêntico e seja genuíno, né?